Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 17º podcast da Igreja Fé e Milagres. E como sempre, uma grande alegria ter vocês junto conosco e eu espero que vocês sejam extremamente edificados no podcast de hoje, porque eu trago aqui nada mais, nada menos do que um jovem muito promissor para a nossa nação, um rapaz que é referência em muitas áreas de sua vida, apaixonado por Deus, cheio do Espírito Santo, referência na leitura, referência em dedicação e devoção. Um jovem de 30 anos, o meu entrevistado de hoje, Luan Basílio. Seja bem-vindo, chapado no Espírito Santo e que Deus te abençoe. Lélio Alexandre de Lacerda, meu pastor. É uma honra estar aqui. Eu tô feliz. Eu tô feliz porque o Senhor é bom e tenho certeza que vai fluir e pessoas vão ser edificadas. Luan, um dos motivos que eu te convidei com muita alegria no meu coração é para que você, como um jovem, seja um grande ativador na vida de muitos que vão nos assistir. Amém. Até mesmo porque o nosso podcast hoje ele tem alcançado nações na simplicidade, porque o nosso primeiro intuito é fazer Cristo ser conhecido. E desde o tempo que eu te conheci em outra igreja, te conheci jogando futebol no RT, União Recreativa dos Trabalhadores, e eu sempre vi em você um rapaz diferente. Não diferente no estilo de vestir, no estilo de falar, mas no estilo de viver. E se tem uma marca que eu carrego para você, uma palavra, é dedicação. E você é muito dedicado. Então, no podcast de hoje, nós vamos ativar muita coisa aqui. Aleluia. Você vai ficar na liberdade. Sendo o Luan, as Amém. câmeras não vão te assustar. Né? E eu quero começar aqui já explorando uma pergunta, Amém. porque eu te conheci já profissionalizando o RT, com seus 17 para 18 anos, 16 para 17. E o que é um jovem largar o maior sonho da sua vida para dedicar uma vida de devoção a Deus? Amém, Chapado. meu pastor. Amém. Então, eu tinha esse sonho, desde criança, adolescente, né? De ser jogador de futebol. E comecei bem criança, escolinha de futebol. E depois fiz sempre um foi teste. bom, né? Hã? Sempre teve habilidade. Sempre tive habilidade, velocidade. Eu era habilidoso, veloz. E fiz um teste ainda adolescente. Eu me lembro que fiz um teste primeiro no Mamoré. O Mamoré ia participar do Campeonato Mineiro de junho. E daí eu fiz o teste no Mamoré, eu passei no teste. Só que a gente começou a treinar, depois o Mamoré desistiu de participar do Campeonato Mineiro de junho. E daí teve um outro teste, só que na URT. Era para disputar o Campeonato Regional. E eu fiz esse teste, passei. A gente jogou o Campeonato Regional, depois eles me subiram pro profissional. E comecei, né, a trilhar essa caminhada. Então eu tinha esse sonho de querer ser jogador de futebol. Só que o Senhor muda os planos, né? Os propósitos do Senhor eram outros e eu nasci nesse contexto de igreja, nesse âmbito de igreja. E eu me lembro assim, com os meus 18 para 19 anos, eu tive um encontro muito forte assim com a presença do Senhor. Então Deus deixou de ser apenas o Deus da minha avó, da minha mãe, se tornou o meu Deus. Tive um encontro com a presença e isso mudou a minha perspectiva. O Senhor mudou a minha perspectiva. Então, quando a gente tem um encontro com Deus, Ele muda a nossa perspectiva e Ele nos mostra outras coisas. E foi onde eu comecei a entender quem eu era e o que o Senhor me chamou de fato para fazer. E a gente tem se dedicado nisso, que é conhecer o Senhor, fazer Ele conhecido, pregar o Evangelho e ver pessoas, ver jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres serem afetados pela presença do Senhor e viverem o propósito que o Senhor tem para cada um. Então, eu acredito que a gente só descobre mesmo quem a gente é de fato, de verdade, quando a gente tem esse encontro com a presença, que é mais do que ter apenas uma religião, que é mais do que apenas ser profissão, evangélico ou ser católico, mas é você conhecer a presença. E quando você conhece a presença, isso muda dentro de você.
Você falando aqui, eu lembrando do apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, né, em busca do prêmio da soberana vocação. E após esse encontro que você teve profundamente com Deus, a carreira de futebol então já não era mais nada na sua vida, porque o Espírito Santo ativou, podemos dizer assim, Isso. um propósito eterno para a vida do Luan. Ou seja, o seu alvo se tornou o céu. Isso. E partindo do princípio de que a vida espiritual governa a natural, uma das coisas que eu admiro muito em você é que você todos os dias está dando manutenção na sua vida espiritual. Amém. Se fôssemos falar aqui de proteína, sua proteína está lá em cima, porque você é um rapaz de muita oração, de muita leitura, de muita oração em línguas, de adoração. Amém. E eu anotei algumas coisas aqui, eu faço questão de começar destacando aqui, sentindo esta presença maravilhosa de Deus, é a sua vida de leitura. Você Amém. tem aproximadamente, na sua biblioteca pessoal, mais de 500 livros de bons autores, mas o negócio não é só ter os livros. Você também tem uma vida de leitura, porque eu te fiz uma pergunta. Quantos livros desse você já leu? Você me respondeu, mais de 1000, porque você lia também em PDF. PDF. Conta para mim, um jovem de 30 anos, poderia estar no mundão aí, cheio de propostas. Não, eu quero ficar na presença de Deus, eu quero congregar, eu quero dedicar a leitura. E você me disse há um pouco de tempo atrás que esse despertamento de leitura nasceu aos seus 18 anos e fiquei muito interessante isso. Ô pastor Lélio, então, até os meus 18 para 19 anos eu não tinha lido nenhum livro. Então o primeiro livro que eu li foi a Bíblia. Só gostava de bola, né? Só bola. Bola era a minha paixão. Eu gostava só de bola. Então, quando eu tive esse encontro com a presença, o Senhor despertou isso em mim também. Então, o primeiro livro que eu li, de verdade, foi a Bíblia. Então, assim, eu fiquei tão apaixonado que em um mês e pouco, eu li a Bíblia 2 vezes, de Gênesis a Apocalipse, e fiquei fascinado. Pela presença, e algo que o Senhor ministrou no meu coração, no meu espírito, era de que eu tinha que criar o hábito da leitura, porque eu não tinha o hábito da leitura. E foi daí que eu comecei a criar o hábito da leitura e comecei a insistir. E eu acredito que tudo na nossa vida começa com disciplina, né? Que depois se torna um hábito e depois se torna algo prazeroso para as nossas vidas. E eu me apaixonei pela leitura, me apaixonei pelo conhecimento, me apaixonei pela palavra de Deus. Então é algo que eu amo, que me deixa assim fascinado, o conhecimento, a palavra e esse desejo, esse anseio de querer conhecer mais a presença, de querer conhecer mais Deus, de entender mais sobre o reino, de entender mais sobre aquilo que ele está fazendo na terra e entrar naquilo que ele está fazendo e ser um cooperador para que outras pessoas sejam alcançadas, sejam tocadas por essa presença. Olha, Luan, você falando aí, eu lembro de Jesus dizendo assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantos seres humanos que têm sido levados a uma vida na monotonia por falta de conhecer a palavra, por falta de praticar a palavra. E Oséias capítulo 4, versículo 6, o próprio Senhor disse, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Isso. Então não adianta só conhecer, não adianta só ter o poder de Deus, nós temos que dosar isso aí. Uhum. E eu acho que uma das coisas que tem te levado a crescer, e eu quero deixar registrado aqui, eu quero ver você crescer em cenário nacional. Amém. Porque eu sei dessa unção que você Amém. tem. Uma das coisas que tem te trago a honra é que você só não conhece, você pratica o que Amém. você lê. Esta é a questão principal de quem tem uma vida de leitura. Amém. E nessas muitas leituras suas, eu creio que Deus já te confrontou muito, creio que Deus já te exortou, curou, restaurou, sim, ativou sua fé. Sim. E no tempo da pandemia, Luan Basílio, o Senhor me levou assim, ó,
leve o seu povo à leitura, Amém. porque senão eles vão morrer. Foi quando nós começamos a livraria Fé e Milagres, somente com livros de autores que conhecíamos, porque nós não temos visão de rentabilidade, e eu fui incentivando o povo a ler. Isso fez o nosso povo manter firme na época da crise, devido àquilo que eles encontravam nas suas leituras. Amém. Eu acredito muito naquilo que Paulo fala, né, sobre a renovação da mente. Eu acredito que a transformação de um homem, pastor Leilo, nunca é maior do que a transformação da sua mente. Nunca é maior do que a transformação da sua mente. Então eu gosto de algo que Salomão fala em Provérbios. Ele diz que as mãos do homem diligente prosperará. E eu creio que falta assim, essa diligência no meio do povo cristão, sabe? De se dedicar à leitura, dedicar às escrituras. E o apóstolo Pedro, ele nos exorta, né? Ele exorta a igreja, ele diz o seguinte: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é impossível crescer na graça se você não crescer no conhecimento. É impossível. E então eu venho me dedicando a isso, à leitura, às escrituras, e tem me feito muito bem. E Deus disse para Josué, né? Para ele meditar no livro da lei, na lei, dia e noite. Porque se ele fizer isso, tem um benefício. O que vai acontecer? Ele vai prosperar. Todos nós queremos prosperar. Todos querem prosperar, mas poucos querem meditar dia e noite na lei do Senhor. Eu me converti em março de 2003, que eu aceitei Jesus, batizei logo na sequência, se não me engano, julho de 2003, eu e minha esposa, Estela. Quero mandar um beijo para ela. Em outubro de 2004, eu fiz um voto por escrito e assinado e coloquei meu CPF numa Bíblia que eu tinha, dizendo que enquanto eu vivesse, eu faria a leitura da Bíblia todos os dias. Amém. Não sei quantas vezes já li a Bíblia, de capa a capa, Novo Testamento, livros e assim por diante, Provérbios, Salmos. E o que me deixa, Luan, mais convicto da fé que eu tenho, da posição que Deus tem me colocado, da tranquilidade do meu espírito, é saber que a Bíblia é fiel, Deus vela sobre ela para cumprir. Sim. Tem muitas vezes que as pessoas são atendidas aqui e falam: eu leio, mas a minha mente fica vagando, eu fico disperso. E eu admiro muito você, porque em muitos momentos aqui na igreja, eu já vi você ler 2, 3 livros de uma vez. Como que é isso? Essa vida de estar lendo um livro, começa e termina os 3 de uma vez. Eu criei o hábito. Criei o hábito e então é algo que se tornou assim, se tornou natural para mim. Então hoje eu leio 2, 3 livros de uma vez e absorver. E tenho o hábito de anotar tudo. Eu estou vendo aí sua Bíblia toda riscada, de marcar tudo, de riscar tudo. Então eu tenho lá em casa vários autores e vários temas. Então sempre quando assim, eu vou falar de algum tema, eu vou lá naquele livro, esse livro que fala desse tema, então já tem tudo marcado ali, eu dou uma revisada ali para falar sobre aquele tema. Então é assim, começou com hábito, pastor Lely, com hábito, e eu fui persistindo. Começou com disciplina, se tornou hábito e se tornou algo prazeroso na minha vida. E tudo é possível ao que crê, né, Luan? Não significa que talvez a pessoa tenha dificuldade e ela já se entrega os pontos, porque você começou aos 18 anos. Sim. E desses mais de 500 livros na sua biblioteca pessoal e mais de 1000 livros lidos, eu vou te fazer uma pergunta para te apertar. Tem um autor específico que você mais admira, um tema, um homem que você se espelha de tudo que você já leu até hoje? 1, 2, 3 autores. Fala assim, esse aqui é o carro-chefe da minha vida, chama minha atenção ou não? Sabe, é engraçado que muita gente já me perguntou isso. Qual o livro preferido? Sabe, engraçado que parece que em cada momento da minha vida, parece que Deus ele trouxe assim, um livro específico. Algo assim que eu sempre orei e falei: Senhor, eu quero ler aqueles livros que o Senhor quer que eu leia. Algo que vai... direcionado. Que vai me edificar naquele momento que eu estou vivendo, naquele processo que eu estou vivendo. Sim, mas são muitos livros, é difícil falar um livro só, mas eu gosto de muitos livros, tipo Caçadores de Deus, O Vinho Novo é Melhor,
são livros assim que me confrontaram, que me levaram para um outro desafio de fé, sabe? Para um outro nível assim com Deus, e de ler e falar, gente, esse homem, essa mulher viveu isso com Deus e eu também posso viver, eu só preciso crer e entrar nesse lugar onde eles entraram. Então, assim, são muitos livros. Eu acredito que cada temporada assim, da minha vida, cada processo, Deus trouxe um livro específico para me edificar naquele momento ali. Então, são muitos. É difícil citar só um, mas o meu livro mesmo preferido é a Bíblia. A Bíblia quanto mais eu leio, assim, mais eu fico fascinado pelas Escrituras, o quanto Deus é maravilhoso. E quanto a palavra dele se renova todos os dias. E não tem nada que se compara a ela, né, Luan? A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, é como uma espada de dois gumes que penetra mesmo na divisão da alma e medula. É um livro que não tem falha, o autor nunca falhou, é um livro atualizado, eterno. Sim. E essa é a nossa base principal de vida. Eu fico pensando aqui que entre te dar um presente, uma roupa, um tênis, qualquer outra coisa, um livro, eu acredito que a sua preferência sempre será o livro, porque o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Isso. E uma coisa muito importante que eu quero ressaltar também, que a leitura do Luan não é uma leitura aleatória no quesito conteúdo. Ele lê livros de conteúdo cristão, de edificação. E automaticamente, Luan, a vida de leitura te leva a um degrau superior. E eu quero destacar aqui também a sua vida de oração, porque hoje eu acredito que você tem uma vida muito profunda com Deus. Amém. Dentro do quarto. Amém. Você tem mais ou menos um tempo que eu leio tantas horas por dia, ou eu oro tantas horas por dia de dedicação. Ontem mesmo você me enviou um áudio cheio da presença de Deus, que o Espírito Santo te pegou dentro do seu quarto, e eu ouvindo o áudio dentro do elevador e sentindo a presença que você estava sentindo. Amém. Então, leitura e oração são duas coisas que andam juntos. Sim. E outra coisa que nós vamos abordar aqui para você já soltar tudo que você tem aí é a sua vida de jejum. Leitura, Amém. Oração e jejum tem te levado a um nível que você está tendo de revelação com Deus. São, na verdade, são disciplinas que Jesus nos ensinou, né, Pastor Lélio? Então você vai ali no sermão ali do monte, ali, Mateus ali, capítulo 6, né? Sim. Capítulo 5, capítulo 6, você vai ver Jesus ele falando sobre essas disciplinas, né? Oração, jejum, generosidade. Então é algo que move a nossa vida. Então um crente ele vive disso. Então a nossa vida espiritual ela é como se fosse a nossa vida natural. A nossa vida natural nós precisamos de comida, né? De água. Então a nossa vida espiritual a gente precisa de Bíblia, a gente precisa de oração, a gente precisa sim reconciliar com o nosso próximo, com Deus. Isso. E também jejuar. Então é isso que alimenta o nosso espírito. Eu gosto de algo que Blaise Pascal diz, que nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Então, o que nos alimenta? É o contrário, né, do que o mundo ensina. É isso. Então, a ciência fala que nós somos o quê? Nós somos corpo, alma e espírito. E daí C.S. Lewis, ele refuta esse pensamento, ele fala assim, não, nós não somos corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Porque tudo começou na eternidade e tudo vai terminar na eternidade. Tudo começou em Deus e tudo vai terminar em Deus. Então, oração, jejum e Bíblia, isso é algo que nos alimenta. Então, sim, foi algo que ninguém me ensinou. Quando eu tive um encontro com Deus, o Espírito Santo começou a ministrar isso na minha vida. E ele começou a me levar para esse lugar, ele começou a me levar para leitura, ele começou a me levar para esse lugar de oração, de jejum. E é algo que eu tenho praticado. Vai fazer 11 anos que eu tenho praticado, tenho entrado nesse lugar de oração, de jejum, de Bíblia, de leitura, e é algo que tem me feito crescer. Eu sinto assim que uma expansão no meu espírito, eu sinto que o meu homem interior está crescendo, e isso é algo que faz a gente crescer, né? E eu lembro uma vez que
Eu lembro uma vez uma frase que eu li, se eu não estiver enganado, ela é do Bill Johnson, do pastor lá da Bethel. Ele diz o seguinte, que se você fizer história com Deus no secreto, Deus fará história com você em público. Isso é muito forte. Entendeu? Então tem as recompensas. Então tudo que você faz em secreto para Deus, Ele vai te recompensar em público. Mas eu não faço para ser recompensado em público. Eu faço porque eu amo o Senhor. Eu faço porque eu tive um encontro com a presença e isso me fascinou. E eu quero a cada dia conhecer mais essa presença. Mais essa presença. Então eu me tornei um perseguidor da presença. Então é algo assim, os meus olhos ficaram fascinados diante da beleza de Deus. Os meus olhos ficaram fascinados diante da beleza de Jesus. E sabe uma coisa que eu entendi? Que esse anseio pela presença, pastor Lélio, ele não parte de mim. Esse anseio da presença, ele parte de Deus. Eu só tenho fome e sede de Deus. Eu só tenho esse anseio pela presença, porque Deus tem um anseio por mim. Nós só temos fome e sede, esse anseio pela presença de Deus, porque o maior desejo de Deus é estar próximo de nós. Então esse anseio que vem não é do Luan, esse anseio vem do coração de Deus. O maior desejo, o maior anseio do coração de Deus é o quê? É estar perto de mim, é estar perto do Senhor, é estar perto da sua criatura, dos seus filhos. Então, João Batista ele diz algo interessante: eu sou a voz daquele que clama no deserto. A voz era de João Batista, mas o clamor não era dele. O clamor era do Espírito. O clamor vinha do coração de Deus. Então esse anseio, essa fome, essa sede, não é algo que é produzido por mim, é algo que é produzido pelo coração do próprio Deus, porque Deus quer se relacionar comigo. Deus quer se revelar a mim. Deus quer se revelar à sua criatura. Deus quer ter um relacionamento pessoal comigo, com a sua criatura, com os seus filhos. Então toda essa fome, toda essa sede, todo esse anseio é algo que vem do coração de Deus. Começa nele. Começa no coração de Deus. E isso exige tempo, renúncia e intensidade. Sem tempo e renúncia e ser intenso, a pessoa se torna morna. Isso. E a pessoa morna, a Bíblia diz que Deus vomitará ela. E você tem vivido essa intensidade. Sim. Você tem vivido essa intensidade no quarto. E nós estamos falando de leitura, oração e jejum. Mas eu quero também que você fale sobre a sua vida de oração em línguas. Você ora mais em português ou você ora mais em línguas? Até mesmo, Luan, muitas pessoas hoje têm resistência com oração em línguas e deixam de ser edificadas. Sim. E um livro que nós lemos em comum, de David Robertson, é o melhor manual de línguas estranhas que eu já vi na minha vida e pratico. E sabemos também que uma grande referência hoje de oração em línguas é o pastor Luciano Subirá. Isso. Que foi inspirado também por David Robertson. Fala um pouco pra gente sobre oração em línguas. Ô, pastor Lélio, muito bom. Quando eu tive um encontro com Deus, um dos meus desejos era orar em línguas. Eu queria muito orar em línguas. Então eu não comecei assim, eu tive um encontro com Deus, mas eu não comecei a orar em línguas assim, de uma hora para outra. Então eu tinha esse desejo de orar em línguas. E eu sempre falava para o Senhor essa fome, essa sede: Senhor, eu quero orar em línguas. Eu quero orar em línguas. Eu vejo todo mundo orando em línguas, eu vejo pessoas recebendo esse dom. Então eu também quero. Então eu comecei a orar, a jejuar e a buscar, pedindo ao Senhor esse dom. E um dia, eu me lembro direitinho, eu estava no meu quarto, era de madrugada, era 3 e pouco da manhã, e eu estava orando, e ali eu sentia a presença de Deus muito forte, e eu chorava, eu falava: Senhor, todo mundo ora em línguas, só eu que não. Eu quero muito orar em línguas, será que eu estou fazendo algo de errado, eu estou pecando? Porque eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou em comunhão com o Senhor, eu estou em comunhão com a igreja, com os irmãos, por que eu não recebi o dom de línguas ainda? E o Senhor ministrou algo assim muito forte assim no meu espírito,
E o Senhor me disse: Luan, o seu problema é que você quer merecer. E você não merece. Não é pelo seu merecimento. É de graça. É uma promessa. É uma promessa. É uma promessa. E eu me lembro que naquele dia, pastor Lélio, naquele dia, eu recebi o dom de línguas. E eu comecei a orar em línguas. E nunca mais eu parei. Naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje do dom da de profundidade. Línguas. O que isso causa na gente. Mas eu sei que eu comecei a orar muito em línguas. Eu orava o tempo todo em línguas. Mas eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Então, hoje, lendo Dave Robertson, Luciano Subirá, lendo outros escritores, eu sei o quanto isso é importante para a nossa vida, para a nossa edificação. E algo que eu tenho comigo é que se está na Bíblia, eu quero. Se está na Bíblia, eu quero. Se então, Paulo fala que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, então eu quero isso, eu quero me edificar. Se tá ali que é para mim, então eu quero. Então eu comecei a orar em línguas e o Senhor tem feito grandes coisas por meio desse dom da oração em línguas. Eu creio que todas as vezes que você passa tempo orando em línguas, Cristo está crescendo dentro de você. O seu homem espiritual está crescendo, algo está sendo edificado dentro do seu espírito, que é Cristo. Eu já li esse livro de David Robertson 2 vezes. Ele é um livro grande, né, de 400 e poucas páginas. Mas da segunda vez que eu li ele, parece que eu nem tinha lido a primeira. Ele foi tão profundo, tão profundo. E se nós pararmos e observarmos no cenário nacional do nosso país, os homens de Deus de destaque são homens que têm uma vida em línguas muito profundo. E nós não estamos aqui idolatrando línguas estranhas. Sim. É uma ferramenta, é um dom, é um presente que o Espírito Santo tem para nós. E dentro da visão de David Robertson, que está naquele livro, ele chega a dizer que tem momentos que a pessoa se tranca e não fala, as línguas vêm na mente. É o Espírito Santo querendo falar. E uma pessoa que não fala, ou por timidez, ou por falta de sabedoria, de conhecimento, ela limita o próprio agir de Deus na vida pessoal, Isso. de edificação, de poder e também a vida com Deus. Eu já vi você em alguns momentos, muito cheio do Espírito Santo, entregando direcionamento para determinadas pessoas e até mesmo para a sua vida. Sim. Que se você não tivesse uma vida profunda em línguas com Deus, você não teria chegado onde você está chegando. Sim. Todos os homens e mulheres assim que eu já estudei, que eu já li a respeito deles, Catherine Kuhlman, esses homens, essas mulheres que sabe, que tiveram uma abrangência muito grande no ministério, foram homens e mulheres que usaram essa ferramenta que é a oração em línguas, que é a edificação de si mesmo, né? Quando você ora em línguas, você está edificando a si mesmo. Então, tudo que eu já estudei de homens e mulheres, eles praticavam esse dom. E é algo que você não precisa fazer só dentro do seu quarto. Onde você estiver. Onde você estiver. É dirigindo um carro, é lavando louça, é arrumando a sua casa. No culto. Lendo. Então, qual que é a dificuldade das pessoas, pastor Lélio? Algumas pessoas me falam o seguinte: eu não consigo orar em línguas no seco assim. Eu preciso sentir a presença de Deus para orar em línguas. Então isso não é fé. Porque fé não é sentimento. Exatamente. Fé não é sentimento. Então, muitas das vezes que eu estou orando em línguas, eu não estou sentindo nada. Alguns momentos, sim, eu sinto a presença de Deus muito forte, mas em muitos momentos eu não sinto a presença de Deus, mas eu creio. Eu creio no que está escrito. Se eu estou orando, eu estou edificando. Então, fé não é sentimento. Fé é convicção, é o crer naquilo que está escrito. Então, se Paulo disse que enquanto eu estou orando em línguas, eu estou sendo edificado. Então, eu creio que quando eu estou orando em línguas, eu estou sendo edificado. Então, eu não preciso sentir para orar em línguas. Ou preparar um ambiente para vir. Não, eu só preciso crer e orar. Até mesmo porque as línguas preparam o ambiente. Né? Isso, as línguas preparam o ambiente. E uma coisa que eu percebi é que o dom de línguas, ele vai abrir uma porta
para você fluir nos outros dons. Palavra de conhecimento, de sabedoria, no dom de milagres, no dom de fé. Revelação. Revelação. Falando de homens que Deus honrou no cenário nacional, que tem uma vida muito profunda em línguas, nós vamos destacar aqui com muita honra a ele, Judson de Oliveira. Sim. É um homem que tem uma vida no espírito, é um homem que tem profundas canções. Nós já citamos aqui Luciano Subirá. Outra pessoa que nós sabemos que Deus ergueu, apóstolo Luiz Hermínio. E nós poderíamos dizer outros, e eu não vou falar outros, para não esquecer de ninguém, que são muitos e muitos homens e mulheres de Deus. Sim. Que tiveram suas vidas sopradas pelo Espírito Santo. Por isso que todas as vezes que eu libero sobre você uma palavra, eu tenho convicção do que eu estou falando. Amém. Porque 99,9% aqui no momento da adoração dos nossos cultos, eu vejo você falando em línguas. Sim. E é como você disse, eu também oro muito em línguas e quero orar muito mais. Amém. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala o quê? Orai sem cessar. Isso. Eu não preciso parar. Eu posso estar aqui com você e falando em línguas. Sim. Eu vou embora daqui a pouco, ligo o carro, o som do carro, eu vou em línguas. Isso. E eu estou sendo edificado. E dentro desta vida profunda de relacionamento que você tem na oração em línguas, leitura e tudo, o que tem vindo para o Luan? Uma vida de adoração. Isso. Que é diferente de uma vida de música. Adoração uma coisa, música outra. Conta para nós o que é ser um verdadeiro adorador. Eu creio de verdade, assim, dentro de uma visão bíblica, que a adoração é obediência. É você obedecer às instruções do Senhor. É uma vida de renúncia. É uma vida de devoção. É uma vida de busca. Então, é mais do que apenas só cantar. Mas é uma vida de uma busca intensa, de uma entrega intensa ao Senhor todos os dias. É Ele ter de verdade o meu coração. Não só em um momento de culto, mas em todo o tempo. O Senhor ter o primeiro lugar no meu coração. Eu estar sensível à voz dEle, eu estar sensível àquilo que Ele está falando. Então eu creio que isso é uma vida de adoração, uma vida que exalta o nome do Senhor. Uma vida que glorifica o nome de Deus, uma vida de entrega, de renúncia. Então eu acredito nisso, pastor Lélio, que a adoração é isso, uma vida de entrega, de obediência. É naquela passagem, né, de Maria. Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, ou seja, ficar aos pés do Senhor todos os dias. Então eu creio nisso. Spurgeon, ele diz algo muito interessante, ele fala assim que para um homem de Deus não existe, para um homem de Deus tudo é sagrado, não existe algo secular, tudo é sagrado. Então, quando eu entendo isso, sabe, que tudo, a partir do momento que eu tive um encontro com Deus, tudo se torna sagrado e eu preciso glorificar o nome de Deus em tudo, então eu vivo essa vida de entrega, de dedicação, de devoção. Então, o tempo todo... A fé lá em cima. O tempo todo eu estou conectado com Deus, eu fico provocando Deus. Eu me lembro assim, de algo que eu li, Smith Wigglesworth, que foi um grande homem de Deus, né? Que era um encanador e que teve um encontro com a presença e se tornou um grande evangelista. Ele dizia o seguinte, ele dizia assim que se eu chegasse em uma igreja, eu percebesse que o Espírito Santo não estava ali, eu começava a provocar ele até que ele aparecesse. Provocar a presença. Até ele aparecer. Então eu creio nisso, de você provocar o tempo todo a presença e ficar atento nisso, sabe? Naquilo que o Senhor vai fazer. Deixando claro para vocês que o provocar que o Luan está dizendo não é provocar de irar o Senhor, mas é de trazer a glória. Tem pessoas, Luan, que tem uma vida tão vazia de oração que tanto faz, tanto fez. Ter a presença ou não ter a presença. Eu já levanto também pela madrugada, já querendo provocar a presença de Deus e determinando o meu dia. Porque quando você tem uma vida de devoção, igual você está dando aqui uma palavra maravilhosa,
você não contenta com pouca coisa. Isso. Você sempre quer, não é o melhor de Deus, não. É o tudo de Deus. É o tudo de Deus. Amém. Só que tem gente que está contentando com nada. Sim. Porque ainda não ativou ou se faz de coitado, de... Eu nem quero usar palavras sobre isso, mas a gente tem esse privilégio de ter o tudo de Deus, e esse tudo de Deus não é só para mim, não é só para o Luan, é para todos aqueles que querem, para todos aqueles que buscam a Deus. Olha para você ver, o seu maior sonho, jogador de futebol, ficou para trás. Sim. Por quê? Um impacto com Deus, Sim. um encontro com Deus. E o Luan de hoje, daqui um mês, vai ser muito inferior ao Luan de um mês pela frente. Porque quanto mais busca, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Negão, você já parou para pensar aonde Deus vai te levar? Boa pergunta. Mas antes de responder isso aí, quanto mais você come de Cristo, pastor Lélio, mais você se torna faminto. Glória a Deus. Tem muita gente que não está faminto porque não está comendo. Porque uma coisa Isso é que eu forte, percebi... Isso é frase sua? Porque uma coisa que eu percebi... Uma coisa que eu percebi que quanto mais eu como de Cristo, mais eu estou faminto. Mais eu me torno faminto, insaciável. E um dia eu descobri que a fonte é inesgotável. E quando eu descobri que a fonte é inesgotável, eu me tornei insaciável. Todos os dias eu quero mais. Eu sou grato por tudo que eu tenho vivido. Eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo. Mas a minha oração é, Senhor, eu quero mais. Eu quero te conhecer mais. Eu acredito que o nosso propósito é isso. A gente tem um propósito e uma missão. O nosso propósito é conhecer Cristo. E a nossa missão é fazê-lo conhecido aonde nós estivermos. Então, a partir do momento... Eu vou responder a pergunta do Senhor, viu? Eu quero saber. A partir do momento que nós fizemos de Jesus o nosso Senhor e Salvador, a partir desse momento que nós nascemos de novo, nós nos tornamos um missionário em tempo integral. Então eu acredito muito nisso, que a partir do momento que eu nasci de novo, eu me tornei um missionário em tempo integral. Então eu testemunho de Cristo aonde eu estou, seja na rua, seja na igreja, seja num shopping, seja numa escola, numa faculdade, seja no seu trabalho, na sua empresa, você é um missionário de tempo integral ali. Aquele lugar ali é o seu campo missionário. Então você tem uma missão de fazer Cristo conhecido ali. As pessoas precisam olhar para você e ver algo diferente. E ver Cristo na sua vida. Eu acredito que o milagre da salvação é isso daqui, ó. Deus, Salmo 30. Vamos ler aqui, pastor Lélio. Salmos 30. O milagre da salvação. A partir do momento que você tem um encontro com Cristo. Olha o que o salmista diz. Ele diz o seguinte: transformaste meu pranto em dança. Tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor, meu Deus, te darei graças para sempre. Então eu acredito que isso é o milagre da salvação. Quando os seus olhos se abrem para Cristo, Ele troca as suas vestes. Ele troca as suas vestes. Ele te tira de uma vida de pecado. Ele te tira de uma vida só para si mesmo. E agora você se veste de Cristo. E a Bíblia diz em Hebreus que Cristo ele foi ungido com óleo de alegria. Então, um cristão, eu li isso em algum lugar, um cristão que não é alegre é um cristão que é difamador do evangelho. Porque o reino de Deus é o quê? É justiça, é paz e é alegria. Gozo do Espírito Santo. Então, o milagre da salvação. O Senhor mudou as minhas vestes e agora eu estou no reino e eu preciso viver isso, essa justiça, essa paz e essa alegria. Nós não temos mais cinzas e vestes de louvor. Isso. Você já parou para pensar, você ainda não me respondeu? Vou te responder. E eu não esqueci. Você já parou para pensar que uma pessoa que não lê a Bíblia, ela perde todas as promessas que tem na Bíblia? Sim. Por exemplo, você citou sobre o óleo de alegria. Foi ungido com óleo de alegria. Uma pessoa que não conhece isso, ela vai ver para baixo.
Aham. Aí ela pergunta assim, por que o Luan é tão alegre? Eu não vejo o Luan andando de carro, eu não vejo o Luan andando de moto. Por que o Luan está sempre rindo? Será que aquilo é verdade? Não, é porque há sobre você e aqueles que creem uma unção de alegria. Sim. E eu lembro de várias vezes você fala assim, eu tô alegre, cara. Eu tô alegre no Espírito Santo. É isso. As pessoas me mandam mensagem e falam assim, como é que o senhor está? Eu falo, eu tô excelente. Eu tô cheio do Espírito Santo. Porque eu escolhi isso para minha vida. E eu entendi que ele me escolheu. Então, Isso. Luan, o padrão que eu quero ter de relacionamento, assim na terra, como no céu. Amém. Eu quero ter ele para mim. Sim. Você quer ele para você. E como você disse, quanto mais come, mais fome tem, porque é inesgotável. E nós queremos, nesse podcast, ativar isso na vida de quem está nos assistindo agora. Amém. Eu tenho percebido assim que as pessoas, elas vivem muito de sentimento. Muito sentimento. Por aquilo que vê e por aquilo que sente. Por aquilo que vê e por aquilo que sente. Mas nós caminhamos por fé, por aquilo que está escrito. Então, Luan, você pega esse versículo que está lá em Hebreus, né? Que derramou óleo de alegria sobre a cabeça. Isso está falando de Jesus. Sim, está falando de Jesus, mas quem que é o corpo de Cristo? Nós estamos conectados aonde? Então, quando o óleo de alegria foi derramado sobre a cabeça de Cristo, ele também foi derramado sobre nós, que somos o corpo de Cristo. Então, é algo muito interessante que isso é muito difícil de entender isso. Você não vai entender na carne, você não vai entender com a sua intelectualidade, você só pode entender no seu espírito. No relacionamento. Isso, porque Paulo disse o seguinte, que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas do espírito, o homem espiritual, mas o homem espiritual, ele consegue discernir todas as coisas. Então, Paulo em Efésios, ele vai dizer o seguinte, que nós estamos aonde? Nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, quer dizer que tudo está debaixo de mim. Todo problema, toda dor, toda doença. Então, eu não vivo por aquilo que está acontecendo. Eu vivo por aquilo que eu creio. Então, eu declaro que tudo está debaixo de mim, tudo está debaixo do governo de Cristo. E daí eu me movo por aquilo que eu creio. Então, eu creio que aquele óleo de alegria é para mim, é para nós, é para a igreja. Justiça, paz, alegria, isso é para nós. Por isso e por muitos outros motivos, eu quero encorajar o pessoal a estar lendo Bíblia. Amém. E não só lendo, mas praticando. Isso. Por conhecer isso e por praticar isso, você está assentado com Cristo. Sim. Entendendo que tudo está debaixo de seus pés. E dentro desta vida de devoção, nós falamos de adoração e você não me respondeu a pergunta. Responder. Calma, agora você calma. Deus já te deu várias composições, que você nem sabe quantas, mas tem elas. E eu quero que você pegue o seu violão aí, nós vamos chapar no louvor aqui dentro. Qual que foi a primeira canção que você já tem 3 registradas, é isso? Eu tive uma experiência de gravar em um estúdio, um amigo me ajudou, e eu gravei 3 composições, 3 músicas no estúdio, mas assim, não foi lançado, nada. Mas está gravada. Mas está gravada. Foi produzida. Canta uma palhinha aí, não sei se é isso que fala, da primeira música que você já gravou no estúdio. Qual que é o nome dela? Pastor, você me apertou, hein? Não, eu quero te apertar mesmo. Tem um tempão que eu não... Deixa eu... Se não quiser gravar, a primeira vai na segunda, vai na terceira. Eu lembro que quando eu gravei essas canções no estúdio, tava assim, bem naquela... Bem assim, no processo mesmo da pandemia, né? E uma das canções que o Senhor me deu, vou cantar o refrão. Chega esse microfone só mais perto aí. Se eu lembro aqui o refrão. E uma das canções que a gente gravou, tinha muita gente que estava passando por esse processo de perda, né? Muita gente perdeu familiares, entes queridos. E uma das canções que a gente gravou foi essa daqui. Deixa eu ver se eu lembro o refrão. Vai passar, vai passar, essa sua dor vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E vai passar
essa sua dor vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Salmo 30. Hã? Salmo 30. Isso. Então foi uma das canções que a gente gravou e daí a gente mandou para muita gente. Eu recebi assim alguns testemunhos. Você pensa em colocar nas plataformas? Eu penso colocar, penso em gravar outras. Creio assim que o Senhor mudou muito assim dentro de mim essa questão da composição, de outras letras, da forma de escrever, mas eu penso assim gravar outras. E foi algo que o Senhor me despertou, né? Nunca imaginei assim lá no início de tudo que eu ia escrever, que eu ia ministrar louvor, mas foi algo que o Senhor trouxe para fora, né? Acho que quando você tem um encontro com Cristo, com Jesus, ele começa a trazer coisas para fora que você nunca imaginava que tinha, e ele vai trazendo coisas para fora, dons que estão lá no seu espírito que você nem imaginava que tinha. O Senhor vai trazendo isso à tona e vai te conduzindo naquilo que ele quer fazer na sua vida. Você canta aqui na igreja, já cantou algumas vezes um louvor, eu não sei o nome, não sei se é com base no Salmo 23. Você lembra desse louvor? É sua também. Salmo 23. Essa foi uma das canções que eu compus, que é Salmo 23, né? Que é um dos salmos que eu mais gosto, Salmo de Davi. E vou cantar o refrão. Vamos lá, Basílio. O refrão que fala, né, que bondade, né, fidelidade, Isso. amor nos persegue. Então, eu quero que canta esse refrão que diz: bondade, fidelidade, amor me persegue todo dia. Me persegue todo dia. Por isso estou alegre, Jesus. Bondade, fidelidade e amor me persegue todo dia. Me persegue todo dia. Por isso estou alegre. Me ungiu com óleo fresco. O meu cálice transborda. Coloco um riso em meus lábios. Sua bondade me persegue. Oh, bondade, fidelidade e amor me persegue todo dia. Me persegue todo dia. Por isso estou alegre. Essa também você já gravou no estúdio. Essa eu não gravei. Tem que gravar. Essa foi assim uma... Calma, rapaz, vamos cantar mais. Uma das últimas que eu escrevi. Na verdade, eu vou escrevendo e daí eu esqueço as músicas que eu escrevo. Mas, assim, tem tudo lá guardado ali no celular. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Sim. E com base na nossa conversa de hoje, você está totalmente munido de armas. Oração, jejum, palavra, oração em línguas, adoração. Você está totalmente munido para essa luta que já está vencida por intermédio do seu relacionamento com Deus. Amém. Antes de nós começarmos a gravar aqui, você pegou o violão e tocou, se não me engano, Cirilo. Uma adoração por excelência. Vamos lá numa palhinha de Antônio Cirilo aqui. Uma adoração.
Sua presença é real. Oh, glória, isso foi quando eu converti, hein? Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, oh, totalmente a ti, Jesus. Então adorarei, oh, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a ti. Presença preciosa que me faz tão bem. Presença preciosa que me faz tão bem. Sua glória transforma meu ser. Sua glória transforma meu ser. Te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Sua glória transforma meu ser. Oh, sua glória transforma meu ser. Oh, Aê, meu garoto! Vamos partindo aqui, Luan. amém. Vontade é de ficar todo o tempo aqui contigo, falando, o tempo não para. E partindo aqui para o final, você me deve uma resposta. Você imaginou, ou você imagina, aonde Deus vai te levar? Amém. É uma pergunta. Porque você não está buscando à toa. Não está buscando por uma religião. Não está Sim. buscando mecanicamente. Pastor Lélio, o meu desejo, o meu sonho é afetar o máximo de pessoas possíveis. Afetar elas com a presença, com aquilo que o Senhor depositou nas nossas vidas. Então esse é o meu desejo, seja para uma pessoa, seja 10, seja 1000, seja 10.000, liberar sobre a vida das pessoas aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, essa alegria, essa paz, esse amor, essa fidelidade, sabe? Essa bondade. Então, sim, eu sei que o Senhor vai fazer muitas coisas, eu sei que o Senhor vai nos levar em muitos lugares, em muitas cidades, em muitas nações, e o meu sonho, o meu desejo, eu só tenho um desejo, é conhecer o Senhor, fazê-lo conhecido, é pregar o Evangelho e ver pessoas sendo tocadas por essa presença, porque essa presença pode mudar as nossas vidas, essa presença muda as nossas vidas. A partir do dia, do momento que eu tive um encontro com Jesus, com a presença,
com o Espírito Santo, nunca mais eu fui o mesmo. O Senhor se revelou para mim, Ele me curou de traumas, Ele me curou da orfandade, porque eu não tive a figura paterna. Então, o Senhor me curou de orfandade, e uma das coisas que Ele me disse é: Senhor, Luan, eu sou o seu pai. Glória a Deus. Eu sou o seu pai. Que alegria ouvir Eu isso. sou o seu paizinho, eu sou o seu aba, e eu vou cuidar de você. Então, uma das coisas que a forma como o Senhor se revelou para mim, porque eu tinha esse vazio dentro de mim, dessa figura paterna, porque a gente sabe que é um pai que direciona, é um pai que firma a identidade do filho. Então, quando o Senhor se revelou para mim, Ele se revelou como Abba Pai, como meu paizinho, e eu fiquei fascinado, eu fiquei apaixonado, e a gente quer marcar o máximo de pessoas possíveis com essa paternidade, com essa presença, e falar de Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar toda a sua perspectiva. Não importa onde você nasceu, não importa de onde você veio. Na verdade, tudo não começou no ventre da sua mãe. Às vezes as pessoas falam assim: ah, Luan, você fala isso porque você não sabe de onde eu vim. Você não sabe qual o meu contexto. Você não sabe qual bairro que eu nasci, qual cidade que eu nasci. Não importa. A grande verdade é que tudo não começou no ventre da sua mãe. O ventre da sua mãe foi só uma passagem. Tudo começou em Deus. Tudo começou na eternidade. E na eternidade você foi amado. Na eternidade você foi desejado. Na eternidade você foi planejado. Na eternidade o Senhor te amou e Ele te criou com um propósito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Luan. Nós vamos terminar agora, mas eu quero te fazer 3 perguntas, bate-bola rápido. Eu te faço a pergunta e você responde com brevíssima palavra. A primeira coisa, olhando para aquela câmera ali, um conselho. Um conselho: corra para a sua Bíblia todos os dias. Uau! Corra para a sua Bíblia todos os dias. Não negocie isso. Não negocie. Uma palavra. Uma palavra. Uau, Pastor Lélio. Uma palavra? Uma palavra. Fidelidade. Fidelidade. Um lugar. Deus. Uma palavra profética. Uma palavra profética. Deus. Uma palavra profética. Deus vai fazer infinitamente mais na sua vida a partir do momento que você se abrir para Ele. Ele vai entrar e Ele vai fazer infinitamente mais. Glória a Deus. Luan, estou muito feliz. Amém. Eu quero você aqui de novo. Amém. Nós vamos fazer outros programas. E encerrando agora, eu quero que você ore por nós. Amém. Ore por nós, eu creio na unção que você carrega. Amém. Eu respeito essa unção, então ela vai ser derramada sobre mim, sobre as pessoas que estão nos assistindo agora. Amém. E saiba que você é um jovem influenciador, não esses influencers de outras coisas, mas um influenciador da presença de Deus. Amém. Parabéns pela vida que você tem. Te desafio aqui publicamente a ser mais íntimo ainda de Deus. Amém. A ir além, a dar prosseguimento em tudo aquilo que foi feito por Billy Graham. Amém. Seja um evangelista a nível mundial. Amém, eu creio. E o tempo está próximo, Jesus está voltando. Amém. E você é um responsável, tem uma responsabilidade de incendiar os confins da terra. Amém. Ore por nós e nós vamos encerrar. Vamos sim. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, por esse podcast, Pai, por essa conversa. Senhor, que cada pessoa que está assistindo agora, Senhor, que ela seja afetada pela Tua presença. Amém. Que cada jovem, que cada adolescente, Pai, que cada homem, que cada mulher seja afetada agora pela Tua presença, Pai. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Esse é o desejo do nosso coração e esse é o desejo do seu coração, Pai. Que nós nos tornemos íntimos com o Senhor, Pai. Então eu declaro, Pai, uma palavra no reino do Espírito, Pai. Que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente seja tocado pela Tua presença
através desse podcast, Senhor. Se tem alguma pessoa que precisa de alguma cura, Senhor, eu declaro a cura na vida dessa pessoa, Pai. Eu declaro uma nova fome, uma nova paixão, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Meu nego, Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Parabéns pela sua vida com Deus. Amém. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te levar além. Amém. Conta sempre comigo. Amém. E assim nós estamos encerrando o nosso 17º podcast. Entrevistado de hoje, nada mais, nada menos que Luan Basílio, um jovem cheio do Espírito Santo. Podcast da Igreja Fé e Milagres, Rua Ouro Preto, 715, bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal e muito obrigado por participar conosco. Deus abençoe.